A gente chama a sua atenção agora porque é exclusivo. Estamos diante de uma reviravolta no caso da morte do ator Jeff Machado. Essa semana, um dos homens envolvidos foi preso e o outro, Bruno Rodrigues, segue foragido. Mas Roberto Cabrini localizou Bruno Rodrigues, o principal suspeito pela morte do ator. São documentos e áudios inéditos que tentam montar o quebra-cabeça do crime que chocou o país. Veja na grande reportagem de hoje. Na fronteira da obsessão. Uma trama macabra, planejada em detalhes. O pano de fundo, um encontro íntimo. Meu Deus, é muita maldade, é muita crueldade, é cruel, é macabro. Ele se fazia de amigo. Que amigo é esse? É muito triste, muito revoltante. Eu e meus 8 cães fizemos tudo juntos. Tudo gira em torno de 3 personagens. O que eles têm em comum? Um ator que desaparece misteriosamente. Abandona casa, carro, animais de estimação. Ele só queria ser respeitado. E o que ele queria era um trabalho. Ele estava reconstruindo a vida dele, se refazendo. Mensagens suspeitas. Contradições. E chegou ao ponto do Bruno dizer que o Marcelo era vizinho do Jander e o Jander afirmou que o Marcelo era seu vizinho, mas não sabia dizer onde ele morava. Tudo leva a polícia até Bruno Rodrigues, um produtor de TV que agora se apresenta como um grande amigo do ator Jeff Machado, de 44 anos. Que tomem cuidado com as amizades, porque muitas vezes a gente pensa que tem um amigo que está querendo ajudar e aquele amigo pode ser o responsável pela tua morte, pelo fim da tua vida, pelo sofrimento de toda a família. Ele teria mesmo assumido a identidade da vítima? Ele posta fotos, ele posta imagens do Jefferson e aí ali tudo já se percebe que não era a escrita do Jefferson. A pergunta é simples e direta. Você admite que planejou a morte de Jeff Machado? Transações financeiras suspeitas. Jefferson foi tão amigo que foi traído. Foi invejado, foi cobiçado. Um baú, concretado no terreno de uma casa alugada pouco antes do sumiço de Jeff Machado, coloca fim ao mistério. Dentro do objeto, o corpo do ator. A descoberta traz à tona um enredo de cinema criado por Bruno Rodrigues e seu comparsa, Jander Vinícius Braga. É o que apontam as investigações. 4 meses depois, a confissão do crime. Uma longa carta que tivemos acesso com exclusividade. E um novo personagem surge nos acontecimentos. Vamos reproduzir trechos na voz de um ator. Me chamo Bruno de Souza Rodrigues e hoje é dia 11 de maio. Presto esse depoimento para esclarecer os fatos. No dia 23 de janeiro, nós marcamos a gravação de um vídeo. Na carta, Bruno coloca mais uma pessoa no local do crime. E Jefferson chamou o contatinho dele, com quem ele estava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Após o ex-produtor de TV Bruno Rodrigues ter sua prisão decretada, o advogado dele nos concedeu entrevista exclusiva, onde pude fazer importantes questionamentos. O primeiro deles: qual é a versão de Bruno em relação aos acontecimentos? Foi marcado por ele e pelo Jefferson um encontro de uma gravação de relações sexuais e naquela oportunidade o Jefferson convidou uma pessoa com quem ele já tinha relação, de nome Marcelo, e o Bruno convidou um garoto de programa que também já era dessa relação deles.
Na carta que Bruno entregou à polícia, ele diz que após a gravação, desceu para beber água. Segundo Bruno, seria o exato momento em que ocorreu o crime. Dado momento, o Marcelo e o Vinícius descem do andar inferior, com o Jefferson aparentemente desacordado. Imediatamente após, Cabrini, o Bruno percebe que o Jefferson já estava morto e o Marcelo começa a determinar e dar ordens. Muito agressivo, muito nervoso. Bruno afirma que Marcelo seria o assassino de Jeff Machado. Foi o Vinícius que me contou que o Marcelo deu um mata-leão. Marcelo estava agressivo, dando ordens, dizendo que era para fazer coisas, senão ele, Marcelo, faria o mesmo com o Vinícius e comigo. O Bruno relata que a motivação do crime de Marcelo seria a possível transmissão de HIV, em razão desses atos sexuais sem preservativo, Cabrini, dizendo que o Jefferson era portador de HIV. Na carta, Bruno culpa Marcelo por tudo o que aconteceu a seguir. Marcelo ordenou que esvaziassem o baú. Marcelo deu ordens para enterrá-lo em uma kitnet. No outro dia, Marcelo determinou que os cachorros do Jefferson fossem retirados da casa dele. Eu ficava recebendo ameaças e ordens do Marcelo. Nós percebemos que realmente era o caso do Bruno confessar o crime que ele praticou, que foi a ocultação de cadáver. Eles se dirigem até a casa em que o Jefferson foi enterrado. O Vinícius passa a noite cavando, o Bruno vai para casa, depois ele retorna, e aí, quando chega lá, o baú já está enterrado. Sexta-feira, 2 de junho. No mesmo dia em que o advogado de Bruno nos concede entrevista, Jander Vinícius é preso. Ele muda a versão apresentada anteriormente e desmente a história contada por Bruno. Para a polícia, está claro, Marcelo não existe. É um personagem criado para atrapalhar as investigações. Um personagem imaginário. Jander recebeu o valor de R$500 para prestar essas declarações em sede policiais, no sentido ratificando a versão apresentada pelo Bruno de que o crime teria sido cometido pelo Marcelo e todos os atos posteriores teriam sido realizados sob coação desse tal Marcelo, que não existe. Eu não acredito que o Bruno vai mudar a versão dele. Ele relata para nós, e nós tivemos um trabalho incisivo perante o Bruno para entender o caso, e ele insiste em dizer que efetivamente quem matou o Jefferson foi Marcelo e que ele foi coagido. Esse personagem eles criam exatamente com o objetivo de sair da tipificação do homicídio e assumindo a tipificação de ocultação de cadáver. Nós sabemos pelo Código Penal que ocultação de cadáver era pena de 1 a 3 anos. O Bruno e o Jander estavam no dia do crime, apenas eles dois e a vítima. Isso foi comprovado através das análises dos terminais telefônicos, dos 3 personagens, Jefferson, Bruno e Jander. Somente essas 3 pessoas estavam na cena do crime, que foi no dia 23 de janeiro, dentro da casa da vítima. Não havia Marcelo por análise técnica dos terminais telefônicos. Bruno e Jander foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Considerado pela polícia um dos suspeitos de assassinar Jeff Machado e assumir o seu lugar para usar os seus recursos, o ex-produtor de TV, Bruno Rodrigues, concordou em responder a importantes questionamentos. Bruno, pelas investigações, trata-se de um crime premeditado. Para a polícia, você não só assassinou Jeff Machado, como também tomou o lugar dele para usar os seus recursos. A pergunta é simples e direta. Você admite que planejou a morte de Jeff Machado? Oi, Cabrini. Quer saber se eu planejaria uma morte tão cruel dessa? Minha resposta é não, tá? Nunca. Hipótese alguma. Mas como você pretende demonstrar, provar a sua inocência? Eu tenho colaborado com a polícia, dando as informações
relatando os fatos, indicando o local do corpo, na expectativa que a polícia ela faça o trabalho de procura, que localize o Marcelo o quanto antes e confiando 100% total também na minha defesa, para que eles de fato consigam provar a minha inocência. Precisamos voltar no tempo para entender os acontecimentos. Entre a morte de Jeff Machado e a descoberta do corpo enterrado, passaram-se 4 meses. 21 de janeiro de 2023. Esta é a data em que Jeff Machado faz o último contato com a mãe. Uma ligação telefônica. O Jefferson costumava ligar para mim todos os dias. Nós conversávamos, não era escrita. Ele ligava, ele almoçava e dizia: mãe, já posso ligar? A gente ficava 1h30 conversando. Chamava de vídeo. A partir do dia 24 já foram só mensagens de texto no WhatsApp. 6 dias antes, ele envia áudios. Um conteúdo inédito que revela como foram os últimos dias de vida do ator. Às vésperas de completar 44 anos, Jeff se queixa da situação financeira. Eu tô preocupado, tô envelhecendo, tô chateado, sabe? Não tenho vontade de fazer nada, só ir pra academia e almoçar e voltar pra casa, entendeu? Assim, sabe? É isso. Tinha que vender a minha casa, eu ia morar no Recreio, pra ir pra academia a pé, pra parar de gastar 3 tanques de combustível por mês. É um dinheiro jogado fora e eu detesto dirigir. Em outra conversa com a mãe, diz estar chateado com Bruno. O motivo, uma falsa promessa para ser escalado para o elenco de uma novela da TV Globo. Se a minha reunião é terça-feira, dia 17, para eu ir lá, ele não confirmou, não pegou a placa do meu carro para eu entrar, nada. Ou seja, provavelmente não vai ser dia 17, sabe? Eu vou passar um aniversário de novo, sabe? Eu tô precisando dar um gelo, assim, sabe, no Bruno, entendeu? Tô bem chateado. Foi pago o valor de R$18 mil, em 4 parcelas, sendo que a última parcela foi em 12 de janeiro de 2023, poucos dias antes do desaparecimento. E a vaga, o início da gravação, né? Isso o Jeff acreditava e morreu acreditando que começaria a gravar na novela no dia 26. Portanto, ele foi morto 3 dias antes. Promessas não cumpridas? Quebra de acordo? Seriam esses os motivos determinantes para a morte de Jeff? Então ele tinha que concretizar aquele plano dele de matar o Jefferson até 25 de janeiro, porque o rapaz não sequer passaria no portão da emissora, porque não havia novela nenhuma. Então, o que automaticamente aconteceria? O Jeff ia cobrar o valor correspondente ao investimento, o Jeff iria desmoralizá-lo, uma vez que ele se apresentava como assistente de direção. Ele chegou a acreditar que ele entraria naquele canal de TV por esses meios que não seriam os corretos, e ele chegou a acreditar que poderia ser. E isso aí ele caiu inocente. Meu filho morreu inocente. 23 de janeiro. Essa é a data do assassinato de Jeff. Eu insisto nessa pergunta porque existem evidências importantes contra você. Sinceramente, você matou o Jeff Machado? Eu não matei o Jeff. E nem mataria. Nem ele e nenhuma outra pessoa. Em hipótese alguma, em momento algum. Segundo o Jander, o Bruno prepara um suco e ao preparar o suco ele coloca uma substância que faz com que o Bruno fique entorpecido. Então, todos sobem para o quarto, o Jefferson já entorpecido, o Bruno estrangula ele com um fio de telefone. Essas pessoas responsáveis pela morte do meu filho, eles planejaram, na inocência do Jefferson, tudo planejaram. Como encobrir um desaparecimento durante 4 meses? Para a polícia, um crime premeditado. O primeiro passo, se livrar do corpo. Um baú que decorava a casa de Jeff agora é usado para ocultar um crime. Em seguida, os 8 cães de raça do ator são descartados.
Enquanto isso, a família acredita que Jeff viajou para São Paulo a trabalho. 30 de janeiro, uma moradora do bairro de Santa Cruz encontra um dos cães e aciona uma ONG de proteção animal. Os cães eram chipados, identificados com o nome do Jeff, por isso chegaram até nós. Meu irmão jamais abandonou os cães dessa forma. Ele começou a responder só por mensagem, com erros ortográficos, mudando todo o padrão e as formas de contato. Ele nunca fez isso, jamais fez isso. Sempre em contato conosco. Tivemos acesso com exclusividade a conversas entre o número de celular de Jeff e de seu irmão Diego. Vamos reproduzir trechos do diálogo nas vozes de atores. Bom dia. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Acredito que esteja muito bem e super ocupado com o novo trabalho, Jeff. Estou feliz. Mas os bichos estão me deixando preocupado. 4 fugiram. Se entrarem em contato com a mãe, você acalma ela para não ficar preocupada. Diz a ela que falou comigo e estou bem. Mais tarde é Diego quem procura o irmão. Ele parece preocupado. Jeff, consegue me ligar? Preciso falar contigo. Tem alguém na sua casa? Com quem você deixou os cachorros? Sua amiga Patrícia me ligou e disse que vai chamar a polícia. Estou com um telefone ruim que não dá para falar. Meu celular caiu na privada e não consigo escutar nada direito. Vou voltar pro Rio para resolver. Estou desesperado. Só te peço para manter a mãe calma. Diego começa a ficar desconfiado. Consegue me ligar? Estou preocupado contigo. Meu coração está apertado. Eu preciso saber de tudo. Se até amanhã você não ligar, eu vou acionar a polícia. Estou trabalhando. Vou sair mais tarde. Vou dar um jeito de te ligar, prometo. Diego não recebe a ligação de Jeff e no dia seguinte decide procurar a polícia. Ele viaja de Santa Catarina até a casa do irmão, no Rio de Janeiro. Bruno acompanha a família de perto. É ele quem abre as portas do local em busca de pistas. Diz que está com as chaves a pedido do ator. Ele tira a vida do Jeff e passa a inventar personagens para justificar a impunidade do crime, para justificar a ida do Jefferson para São Paulo, deixando os cachorros com uma determinada pessoa, e para vender todo o patrimônio do Jeff. As investigações apontam movimentações financeiras no cartão de crédito do ator. Tem outros crimes correlatos a esse crime principal, que foi o homicídio, que estão sendo apurados e vão ser todos eles colocados na mesma investigação para que vá tudo junto. 22 de maio. A polícia é mobilizada. Essas imagens mostram a chegada de viaturas no endereço onde o corpo estaria enterrado. Uma casa alugada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A execução do crime começou desde novembro. É quando eles começam a pensar na questão de alugar o kitnet. Alugam a kitnet em dezembro. Bruno aluga no nome dele. Se faz passar também pelo Jefferson como se a kitnet fosse para uma outra pessoa. Então, assim, toda essa premeditação e todos os atos ali de execução começam em dezembro. Uma premeditação não contaria com uma quantidade enorme, como é o caso, de elementos que deixavam o Bruno na própria cena do crime. O corpo de Jeff Machado é encontrado dentro de um baú de madeira. Estava enterrado e concretado a 2 metros de profundidade. O ator tinha um fio em torno do pescoço. Estava com os pés e mãos amarrados. O Jeff sozinho no Rio de Janeiro, sem nenhum familiar, com esse sonho de virar ator, sem nenhum conhecimento do meio artístico, ele realmente acreditou naquela história contada pelo Bruno. E o Bruno se aproximou muito dele ao longo desses anos. O Bruno fez tudo o que estava ao seu alcance. Ou seja, ele prestou um depoimento por meio de sua defesa, ele indicou o local do corpo. Agora, ele tem direito de contestar a decisão que ele ainda não conhece. O Bruno aguarda com serenidade que sua defesa tenha acesso à decisão para aí sim, junto aos seus advogados,
decidir que postura tomar. Esperamos a prisão do Bruno e o nosso desejo é que eles sejam punidos na medida de sua culpabilidade. Nós sabemos que isso não traz o Jefferson de volta, não vai trazer o brilho no olhar daquele rapaz sonhador, mas pelo menos vai dar um conforto e uma segurança de uma justiça para todos nós. É muito triste para uma mãe ver teu filho assim, ó, com toda a saúde. Ele não estava doente, não foi um acidente, nada. Foi uma coisa proposital, foi uma morte planejada. É muito crime, é muita maldade. Os novos capítulos dessa história você continua acompanhando aqui com o jornalismo da Record.